Mais um direto, meus queridos amigos. Temos estado a estudar a literatura portuguesa no campo do modernismo e, portanto, a falar do grupo de Orfeu. Terminamos o último live com esse tema e cabe-me continuar a falar da biografia de alguns dos participantes e dos expoentes máximos que fizeram parte do modernismo português. Falarei então de Fernando António Nogueira Pessoa, que nasceu em Lisboa em 1888 e faleceu na mesma cidade em 1935. Viveu 9 anos na África do Sul, na cidade de Durban. Algumas das suas obras mais conhecidas foram, entre outras, O Sino da Minha Aldeia, publicada em 1911, escrita em 1911 e publicada em 1914. Poemas do Eu, A Múmia, que data de 1917, uma obra esotérica, Prosa íntima e de autoconhecimento, que veio a lume em 1934. Em muitas outras obras do autor, a sua escrita conduz o público leitor às profundezas do inconsciente, de que temos vindo sempre agora a referir devido aos estudos que na época se faziam de psicologia e psicanálise, que foram iniciados por Sigmund Freud. Ora, para além deste nosso grande escritor Fernando Pessoa, ainda deveríamos citar Mário de Sá Carneiro, que também foi um reputado escritor e também membro da geração do Orfeu, mas que por razões emocionais ou até por doença se suicidou. Sabe-se que Mário de Sá Carneiro nasceu em 1890 e faleceu em 1916, com 26 anos, em Paris. Ele colaborou e juntou-se a Fernando Pessoa, colaborou com a revista Orfeu. Depois escreveu um livro de poesias denominado Dispersão e ainda As Confissões de Lúcio. Mas depois que regressou a Paris, este poeta, que é da primeira geração do modernismo, onde se foram divulgadas as principais e as primeiras ideias estéticas sobre o modernismo, este escritor, ao regressar a Paris, diz-se que talvez devido à falência do pai e dele ter cortado a mesada, não terá aguentado fisiologicamente ou psicologicamente esta atrocidade da vida e entrou em depressão, possivelmente, porque numa carta que ele escreve a Fernando Pessoa conta que irá suicidar-se e, portanto, era um homem de condições supremamente interessantes a nível literário, que partiu e deixou uma obra incompleta, infelizmente, para que os outros continuassem com o modernismo português em frente. Portanto, vou falar então do Fernando Pessoa, que algumas das suas obras mais conhecidas foram, entre outras, O Sino da Minha Aldeia, como já falámos, Os Poemas do Eu, A Múmia, que é uma obra esotérica, A Prosa íntima e de autoconhecimento, que só foi publicada em 1934. E muitas outras obras do autor, a sua escrita conduz o público leitor às profundezas do inconsciente, que era o que se estava a tentar na época fazer mudar na literatura. Portanto, era que os leitores conseguissem, por sugestão da leitura,
conhecer-se e conhecer os outros, de forma subjetiva e introspectiva. E em seguida falarei de Almada Negreiros, que nasceu em 1893 e faleceu em 1970. E nasceu no arquipélago de São Tomé e Príncipe. Representou o sensacionismo órfico. Ele próprio se apelidava de poeta sensacionista e de Narciso do Egito. Foi um artista multidisciplinar, escritor, dramaturgo e pintor que entrou em ruptura com a tradição literária e com os antigos modelos até então preconizados na área pictórica. A sua obra integra-se no primeiro modernismo, tendo participado no movimento Orfeu no auge do futurismo europeu. Os seus trabalhos iriam seguir o percurso de diversas subcorrentes, como o sensacionismo, o dadaísmo e o interseccionismo. Escreveu o Manifesto Anti-Dantas e, por extenso, por José de Almada Negreiros, Orfeu Futurista e Tudo. Panfleto cujo objetivo se destinava a atacar a burguesia conservadora. Almada Negreiros é considerado o fundador do futurismo português. Em 14 de abril de 1917, interveio na primeira Conferência Futurista, que teve lugar no Teatro da República, onde apresentou formalmente aquele movimento ao público português, com o seu ultimato futurista às gerações portuguesas do século XX, publicado no único número do Portugal Futurista, fundado por Santa Rita Pintor, que também incluía o ultimátum de Álvaro de Campos. Esse primeiro e único número foi de imediato apreendido pela polícia do ministro Afonso Costa. Publicou ainda na mesma revista o poema Mima Fatacha, Sinfonia Cosmopolita, Apologia do Triângulo Feminino e Saltimbancos, Contrastes Simultâneos, A Engomadeira, novela urbana, editada em 1915, A Cena do Ódio, que é um poema, e também escrito em 1915, K4, O Quadrado Azul, uma novela publicada em 1917, e mais tarde, Nome de Guerra, romance vindo a lume em 1938. Na literatura, como romancista, para além de ter sido impulsionador da criação, edição e ilustração das revistas Orfeu, de que foi membro, foi ainda colaborador do Portugal Futurista. Escreveu em outubro de 1915 o Manifesto Anti-Dantas e, por extenso, contra Júlio Dantas. Portanto, isto eram os modernistas que se opunham aos conservadores. Porque este escritor de ideias muito conservadoras atacara os jovens artistas da revista Orfeu. Quando publicou em 1916 esse trabalho, fê-lo em folhetos e por extenso. Com o título Basta, Pum, Basta, o início do texto do manifesto era o que se segue. Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coi de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos e só pode parir abaixo de zero. Abaixo a geração. Morra o Dantas, morra Pim. O Dantas saberá gramática, saberá sintase, saberá medicina, saberá fazer ceias para cardeais, saberá tudo, menos escrever, que é a única coisa que ele faz. O Dantas pesca tanto de poesia que até fez sonetos com ligas de duquesas. Para que o leitor possa constatar a necessidade absoluta de mudança e de renovação sentida e exigida pelos jovens artistas portugueses que viveram, se formaram e instruíram durante o período da Grande Guerra e mesmo no pós-guerra, aqui se transcrevem alguns dos pouquíssimos excertos do mesmo enfático e não menos revolucionário manifesto, na esperança de que, assim, possa vir a interessar-se por conhecer a obra deste completíssimo artista
que dominou em diversas áreas as mais amplas e inovadoras técnicas. Mais tarde, como se poderá avaliar pela leitura de jornais e revistas intelectuais, esses mesmos anseios pela renovação da cultura e da estética continuarão a fazer-se sentir no período entre guerras por este intelectual e por outros da sua geração. O texto vai dando a conhecer o seu protesto. Continua o Sr. Dantas a escrever assim, que há de ver que ainda apanha uma estátua de prata por um ourives do Porto e uma exposição das maquetes para o seu monumento ereto por subscrição nacional do século, a favor dos feridos da guerra, e a Praça de Camões mudada em Praça do Dr. Júlio Dantas. Portanto, eles atacavam-se veementemente. Mas julgais que nisto se resume a literatura portuguesa? Não, 1000 vezes não. Portugal, que conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa. Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia, se é que a sua cegueira não é incurável. E então gritará comigo a meu lado: morra, Dantas! Morra, Pim! Almada Negreiros foi ainda desenhador, caricaturista, vitraleiro, dramaturgo, cenógrafo, ensaísta, bailarino, crítico de arte e conferencista, tendo sido um dos grandes impulsionadores do modernismo em Portugal. Influenciou a cultura portuguesa pelas suas ideias inovadoras, aliadas a uma certa dose de excentricidade que sempre o caracterizou. Teria dedicado o poema Litoral e o livro K4, O Quadrado Azul, a Amadeu de Sousa Cardoso. No livro Nome de Guerra, publicado em 1938, como já foi referido, demasiado avançado para a época, o eu autêntico da personagem, ego, e o id freudianos, o que vem corroborar a ideia de que no modernismo está contido um humanismo. Este romance de traços existencialistas veicula um certo cinismo burguês. No cerne da temática encontra-se o protagonista que se surpreende durante uma experiência erótica ao compreender a sua responsabilidade perante a vida e os outros. Resumidamente, poderá afirmar-se que o movimento modernista era um movimento estético em que a literatura andava associada às artes plásticas, como já acontecera na corrente simbolista. Contudo, este novo movimento iria revolucionar de forma irreversível os princípios até então estabelecidos, no campo das letras e das artes. Do modernismo despontará o surrealismo, que ficou bem patente na obra de Sá Carneiro, que infelizmente já não pôde avançar mais naquilo que poderia ser, portanto, uma obra reconhecidamente importante, tanto a nível de Portugal como da Europa. Na segunda fase do modernismo português, insere-se a revista Presença. Portanto, vamos entrar na segunda fase do modernismo português, em que a revista Presença tem uma grande importância. Também designada como Folha de Arte e Crítica, que foi fundada mais tarde em Coimbra, em 1927, por Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio. Portanto, estes três é que fundaram a revista Presença, efetivamente, em 1927. Tendo divulgado inúmeros textos de escritores nacionais e europeus e contribuído para promover a geração de Orfeu, modernistas e futuristas fizeram questão de expor as suas ideias quanto à Grande Guerra e à entrada de Portugal na mesma. Leia-se o que escreveram os seguintes escritores sobre aquele tema. António Ferro, no poema Passo de Marcha, de 1915, deixou transparecer uma intenção intervencionista quando escreve: Portugueses, ide à guerra, peito firme, olhar leal.
Quanto a José de Almada Negreiros, no poema Cena de Ódio, datado de 1915, que só foi publicado em 1923, revelou todo o seu antimilitarismo e anti-intervencionismo ao apelar aos soldados: desce-te da farda, desenfia-te da impostura, não dês língua aos teus canhões, nem eca às pistolas, nem vozes às espingardas. Contudo, a sua posição mudou radicalmente no ultimátum futurista às gerações portuguesas do século XX em 1917. Portanto, ele teve, o Almada Negreiros, duas posições diversas, opostas, em que aconselha a juventude a participar na guerra. Portanto, está a seguir os futuristas italianos. E de buscar na guerra da Europa toda a função da nova pátria. No front está concentrada toda a Europa, portanto, a civilização atual. Portanto, mudou radicalmente de pensamento. Por sua vez, Fernando Pessoa fez-se ouvir através de Álvaro de Campos, de um seu heterónimo, não é? Expressando uma atitude anti-intervencionista de Portugal na guerra, e dizia: lixo guerreiro palavroso, esterco jofre hindenburguesco. Quem acredita neles? Atrelem uma locomotiva a essa guerra. A Europa quer a grande ideia. Depois da participação de Portugal no conflito, para além daqueles escritores, muitos outros se debruçaram sobre as temáticas de guerra, escrevendo memórias sobre os combatentes, como aconteceu com Augusto Casimiro, que escreveu Nas Trincheiras da Flandres, em 1918, Calvários da Flandres e Honra dos Soldados Desconhecidos, Jaime Cortesão, que elaborou Memórias da Grande Guerra, Carlos Selvagem redigindo Tropa da África, Eduardo Pimenta com a obra A Ferro e Fogo, Manuel Gomes da Costa, que dissertou sobre a Batalha de Lalis, em 1920, é que foi publicada esta obra. António de Sértima com o livro Epopeia Maldita. Alexandre Malheiro ao escrever da Flandres ao Hanover e Mecklenburg, que data de 1919. André Brum ao publicar A Malta das Trincheiras e Migalhas da Grande Guerra. Portanto, que é uma obra que ele escreveu de 1917 a 1918. Muitos outros escritores escreveram textos fulgurantes sobre a guerra e artigos que geraram polémica, publicados em revistas, como Augusto Casimiro e Jaime Cortesão contribuíram em 1916 com textos poéticos, no número especial da revista A Águia. Jaime Cortesão divulgou em 1914 textos imbuídos de espírito patriótico sobre a participação de Portugal na Grande Guerra no jornal O Norte e escreveu em 1926 para a revista A Guerra sobre o confronto do homem com a morte. Portanto, eram temas profundos e que eles iam, portanto, desenvolvendo para que as pessoas percebessem o que é ir à guerra e o sofrimento que ela imprime no homem e nas pessoas que ficam na retaguarda também, na paisagem, portanto, todas as contradições e contrariedades causadas pela guerra. Os escritores Teixeira de Pascoais, Teófilo Braga, Raul Proença, Maier Garção, Lopes Mendonça e Leonardo Coimbra também concederam especial atenção aos problemas decorrentes da guerra, desde as questões políticas à defesa dos valores militares e à ação dos soldados e dos oficiais durante o primeiro conflito do século XX. E, portanto, hoje terminamos a literatura portuguesa. Portanto, muito sinteticamente, mesmo. Foi um estudo muito sintético que fizemos em 4 lives e na próxima live começaremos a estudar a literatura na Madeira, que tem também vultos importantes
e homens que escreveram obras de interesse muito particular, muito profundo e que aqui no continente não são conhecidas. Portanto, terei também muito gosto em estudar convosco e apresentar-vos essas obras e esses autores. Então, até uma próxima, com muita saúde e que passem um bom fim de semana, uma boa semana. Aliás, ainda estamos no princípio da semana, pois é verdade. E a semana não está a ser nada boa e temos que ter coragem para ir em frente e por isso talvez eu já estava a pensar num fim de semana. Mas não, ainda temos muito que sofrer e ver sofrer os outros e pedir a Deus então e ter muita coragem para aguentar este período calamitoso que estamos a passar. Portanto, saúde para todos, até uma próxima e que tenham aprendido bastante sobre a literatura portuguesa, pelo menos teoricamente. Boa noite.